Então, vamos começar aqui a oficina 1 das oficinas livres de desenho e pintura. Eu sou o Fábio Campos. Bom, eu sou professor, sou artista plástico, sou fundador do programa Ateliê em Casa. E a minha proposta aqui apresenta um caminho para você ser artista plástico, criando, desenhando, pintando, sem cópia, por favor, e com estilo, em até 7 semanas. Estilo próprio em 7 semanas. Obviamente, eu sei que isso pode parecer um pouco exagerado. Poxa, como assim, né? Eu vou provar que isso é possível, né? Então, eu só peço que você fique comigo aqui. Eu vou, inclusive, mostrar algumas pessoas que estão junto comigo e que pararam de copiar para criar. Estão finalmente descobrindo o estilo próprio. Algumas já estão definitivamente com o seu estilo já consolidado. Vamos ver esse vídeo aqui desse pessoal aqui. Estava muito raso. Sim. Pegar um pincel e pintar, copiar o Chagall é uma coisa. Mas agora entender da arte é diferente. Então, essa a mudança. Hoje até tirei umas fotos de uns lençóis no varal, assim, que fazem uma sombra linda no chão. Sabe? Agora eu vou fazer um desenho. Tô entrando, sabe? Isso não acontecia comigo. Eu estou fazendo aqui o meu desenho, o meu risco, os meus traços, como eu vejo o desenho. Não porque você está me mostrando o desenho que eu tenho que copiar, fazer igual. Não, eu vou olhar e vou expor aquilo que está vindo de dentro do que eu acho que eu estou vendo. Não, vou fazer desse jeito que eu estou vendo assim. Né? O que eu tenho percebido é que tem estimulado algo dentro de mim para ir em busca de algo que está aqui dentro, entendeu? Através do desenho, passar aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo, mas de uma forma diferente das outras pessoas. Não quero copiar ninguém, eu quero ser original com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que está dentro aqui, pôr para fora mesmo, né? Esse exercício de você todo dia estar buscando, estar fazendo, estar errando, estar acertando, tem ajudado muito. Esse programa te ajuda a libertar. Então, você cria, tem ajudado você a criar. Mandava desenhar alguma coisa, eu ficava, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Onde que eu vou colocar o olho, a perna? Como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Eu jamais faria isso. Então, eu aprendi a criar. Então, é um pessoal maravilhoso, né? É um pessoal que eu considero assim, que está buscando o caminho, encontrou o caminho, finalmente está descobrindo o próprio estilo. Isso é um caminho que é possível, conforme eu estou mostrando aí. Mas é importante, eu acredito, assim, isso aí é tão aparentemente difícil de se acreditar, que seria interessante eu mostrar, eu acredito, como é que eu cheguei a esse método de ensino, esse método de aprendizagem de artes plásticas. Muito provavelmente eu sou até uma pessoa que tem algumas coisas parecidas com você. Vou até mostrar, vou mostrar aqui vou compartilhar um quadro branco aqui. Como eu disse, eu provavelmente sou uma pessoa que tem algumas coisas parecidas com você. Meu pai sempre foi uma pessoa que admirava um determinado artista plástico. Era um artista que se preocupava muito com o povo que vivia em volta dele. Era um artista muito sensível, muito apaixonado. E eu comecei a conhecer esse artista, né? Comecei a ouvir falar tanto dele, vendo as maravilhas dele. Meu pai tinha umas estampas dele, né? Me apaixonei também, como meu pai, me apaixonei também por Van Gogh, né? Eram esses dois trabalhos que eu via sempre na casa do meu pai. E eu, com isso, fui admirando muito a história dele, né? A história do Van Gogh. Eu, com 9, 10, até a adolescência, para mim, artistas como Van Gogh eram deuses, eram fantásticos, perfeitos. Eu achava incrível a pessoa que criava. Sempre achei isso. Na escola, eu comecei a desenhar, como a gente está vendo aqui, né? Comecei a desenhar e desenhava os professores. Isso aqui são os desenhos que um amigo meu me mandou pela internet outro dia. Desenhos antigos, né? Que eu fazia na sala de aula mesmo. Resolvi fazer design gráfico. Design gráfico, ele tem o famigerado teste de habilidade específica, THE, que chama, né? E eu queria entrar na EGE, a Sesc Gran Rio. Na época, né, era o vestibular da Sesc Gran Rio. Bom, eu tentei, para o teste THE, o pessoal sabia que eu desenhava e veio pedir para mim, vamos desenhar, me ensina a desenhar. Eu falei, não tenho habilidade para ensinar, não sou professor. Não, mas vamos fazer um grupo de estudos no colégio. Falamos com o professor. E aí, o professor começou a ensinar isso aqui.
cilindro, cubo, vamos desenhar uma esfera. Eu falei, cara, isso aí para mim não dá. Eu já desenhava, né? Eu achava, pelo menos isso, eu acreditava muito nisso, né? Eu gostava, desde pequeno, Van Gogh, etc. Aí eu comecei e acabei desistindo de participar desse grupo. Acabei não passando. Em 1984, fiz o primeiro vestibular, não passei. Em 1985, no finalzinho, eu fiz também, outra vez. Mas dessa vez eu não fiz só para aquela habilidade específica lá do Sesc Gran Rio, fiz também para a PUC. Na PUC, eu passei. E aí eu encontrei na PUC um ambiente, para mim, que foi perfeito. Eu encontrei um mestre, que é o mestre Urian, que me foi assim uma espécie de um tutor, um guia, né? E encontrei uma turma, né? Eu sou esse daqui no meio, esse de cabelo pretinho aqui, por incrível que pareça, sou eu. Aqui está o Urian e todo esse pessoal aqui é muito amigo desde esse tempo, né? E esse aqui é o mestre que eu encontrei. O Urian tinha um método e eu entrei com minha autoestima lá embaixo, né? Por um motivo óbvio. Né? Eu não tinha passado 2 vezes, eu tinha passado na PUC, eu achava que eu era um fiasco. Mas ele veio falar sobre o meu medo, a minha insegurança, e explicou que existiam interesses mercadológicos na maneira de se ensinar a arte e na maneira de se considerar um artista. Eu fui entendendo isso aos poucos. Conheci também a história terrível da Anita Malfatti com Monteiro Lobato, né, que ele escreveu um texto realmente bizonho e terrível, onde ele desancava a Anita Malfatti porque ela era modernista, ela era expressionista, e ele era um pintor também, mas tinha um viés acadêmico que, enfim, não aceitou que a Anita pudesse fazer uma exposição e ter sucesso, né? Que ela teve um grande sucesso na Semana de 22. Bom, o Urian me falou também dos impressionistas, não só o Urian e os outros mestres que eu tive lá na PUC, falou do Salão do Refizet, que é o Salão dos Recusados, Lautrec, Renoir, Monet, Cézanne, todos esses caras foram recusados nos salões oficiais da França. Todos eles. E aí eles criaram o salão deles, que é o Salão dos Recusados. E expuseram, inclusive, Impressão Nascer do Sol, esse quadro aqui que está aqui à direita, é o quadro que, por uma ironia de um crítico que queria zoar o Monet, falou que vocês fazem uma espécie de impressionismo mesmo, falando do título, na impressão. Né? Mal sabia esse crítico, que hoje em dia ninguém sabe bem quem é, que ele iria dar o nome ao movimento impressionista. Então, era um movimento muito grande com relação a isso, e eu comecei a entender e participei de exposições, me formei, entrei para o mercado de design, comecei a dar aula. Né? O tempo passou, muitos anos, naturalmente, se passar. E, enfim, aí tem alguns convites aí das exposições que eu participei, algumas exposições, né? Eu comecei a dar aula, só que quando eu comecei a dar aula, eu vi que alguns alunos, não é o caso do Jefferson, esse rapaz aqui que é maravilhoso, um grande aluno, mas alguns alunos não queriam saber nada com nada, eles queriam só o diploma, para depois fazer um concurso e se acertar. Não queriam aprender a desenhar, não queriam aprender. Eu fiquei responsável pela cadeira de ilustração, de desenho artístico também, e na universidade, na Estácio de Sá, e realmente alguns não queriam nada com nada. Outros professores, não especificamente do curso de design que eu dava aula, mas de outros cursos, eu dei aula em outros cursos também, comunicação, produção cultural, vários cursos na Estácio D. Também estavam ali para garantir o salário deles. E as instituições queriam o quê? O pagamento da mensalidade dos alunos e pronto. Não importa a qualidade, não importa nada. Eu falei da Estácio, mas não é só Estácio, não. Outros cursos também eram assim. Isso para mim foi uma grande decepção, porque eu estava ali para realmente me dedicar. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ensinar. Quando eu comecei a ensinar, eu descobri que isso era uma coisa muito importante e que era um legado que eu tinha do meu mestre Urian, inclusive o ensino, né? Isso me decepcionou. E aí eu fui trabalhar como autônomo. Trabalhei como autônomo por anos. Em 2009 eu saí da última instituição de ensino que eu tinha e trabalhei por 9 anos como autônomo, até em 2018 encontrar a minha solução na internet. Ali, em 2019, eu criei o programa Ateliê em Casa, que é esse programa que a gente está aqui. Eu estou até sem barba aqui, olha só. E a gente começou a desenvolver um trabalho, e eu pude perceber que esses estudantes, alguns desses foram que estavam no vídeo no início, começavam realmente a não mais depender de cópia, não mais depender de referências, começavam a desenvolver sua própria linguagem. O programa foi a maneira que eu criei, então, para poder multiplicar a arte no mundo. O agradecimento também ao meu mestre Urian, que já não está mais aqui com a gente nesse plano, mas eu tenho certeza que ele nos abençoa de alguma maneira com a sua história de vida maravilhosa, dedicada ao ensino, inclusive. Então,
O que acontece, e que eu queria falar aqui nesta primeira oficina, é que existe realmente uma oportunidade para quem está aqui de entender por que, às vezes, a gente fica dependente de cópia, dependente de Google Imagem, coisas do tipo, né? E não tem essa liberdade para a criação e desenvolvimento de linguagem. O fato é que o modo tradicional de ensino de artes plásticas não funciona mais para a nossa cabeça de século XXI. O ensino tradicional é um ensino muito antigo. Ainda acontece isso, inclusive no próprio ensino comum, regular, nas escolas, nos cursos, nas universidades, aquelas carteiras enfileiradas lado a lado, que remetem a um tempo onde o ensino era de um jeito. Hoje em dia, a gente está na era da internet, a gente já passou no século XX na era da comunicação, televisão, rádio, cinema, os parques gráficos imprimindo livros, revistas e periódicos e tudo mais, e a gente com aquela maneira de ensinar do século, literalmente, tá? Século XV, 1400 e tal, 1500 e tal, século XVI. O modo tradicional de ensino e entendimento das artes plásticas possui, então, crenças, que são crenças realmente limitantes. Parece que são feitas para te limitar. Crenças limitantes que podem ser históricas ou educacionais. Vou explicar. O que são crenças limitantes históricas? Aqui a gente tem uma imagem do Eliseu Visconti em seu ateliê, um artista muito relevante, acadêmico, e que tinha, não só ele, como muitos outros, tinham uma maneira de ensinar, e era essa a única maneira que era aceitável. Aqui a gente vê, por exemplo, o arquivo histórico da Academia de Belas Artes de Florença. Isso aqui é um arquivo dos mais antigos da Europa, né? Você tem aqui, por exemplo, artistas como Pedro Américo, Vitor Meirelles, Almeida Júnior, que eram também acadêmicos. O academicismo veio para te dizer assim, ou é assim que você desenha e pinta, ou não é. Aprenda desse jeito. Ah, mas será que eu não tenho uma maneira de eu... Não, não tem maneira, não. Para fazer luz é assim, para fazer sombra é assim, para fazer a cor do céu é assim, uma árvore tem que ser assada. Não só aqui no Brasil, esses últimos que eu mostrei, como também lá fora. Charles Lebrun, Jean-Léon Gérôme e Jacques-Louis David, talvez o mais conhecido de todos esses, né? Artistas da academia. E esses aqui são século XVII, século XIX, século XVIII. Aí você vai adiante. Na verdade, isso nasce lá atrás, bem lá atrás. Olha aqui, ó, Academia de Belle Arti di Firenze. Você vai ver aqui que eles citam, fundado em 1339, século XIV. Eu falei até um pouco errado, é século XIV, não é século XV, não. Primeiro núcleo, do qual, em 1563, sob a proteção de Cosimo de Médici, a academia fundada por Vasari, Giorgio Vasari, desenvolveu-se, né? Ensino de belas artes, ciências, marcando o início do conceito moderno de academia. Cosimo I e Michelangelo Buonarroti foram nomeados solenemente à frente da academia. Quer dizer, Michelangelo foi dessa academia. Agnolo Bronzino, Amanati, Giambologna, Benvenuto Cellini, entre os alunos desse ensino científico vinculado ao novo conceito de artista intelectual. Veja, novo conceito de artista intelectual, Galileu Galilei. A arte estava querendo se descolar daquelas guildas, daquelas corporações de ofício, de artesãos. Ela queria subir um patamar em termos de valorização, queria ser associada à ciência, e, de fato, você tem aí artistas como o próprio Leonardo da Vinci, que eram cientistas, né? E outros também. Michelangelo também fez dissecação de cadáver. Enfim, esses caras todos estudaram e tiveram um método, vamos dizer assim, científico para o estudo de artes, inclusive. Então, não é de se estranhar que isso acabasse desembocando numa coisa de academia. Porém, isso aí se tornou um empecilho para muitas pessoas, hoje em dia, né? E as outras crenças, que são as educacionais? Aí é o seguinte, são as crenças do preconceito. Você pega o Urinol Fonte do Marcel Duchamp, você vê a Action Painting do Jackson Pollock, olha ele aqui pintando, como é que ele pintava, olha só, pisando na tela, jogando tinta, espirrando. Olha o Picasso fazendo o cubismo, né? Então, você vai falar, não, isso aí qualquer um faz. Isso é uma besteira, né? Isso aí é besteira. Bom é naquele outro jeito, né? Aí você entra na outra crença, que é a crença histórica. Bom é como Michelangelo, é como Rembrandt. Bom é do jeito que, enfim, aí vai falar vários artistas, que Leonardo da Vinci, enfim, são os mais conhecidos. Só que isso tudo, na verdade, é uma verdadeira bomba relógio. Essas crenças limitantes educacionais, por exemplo, te impedem de ver beleza onde há beleza, porque, na verdade, houve uma quebra de padrão
quando ocorreu o impressionismo. O impressionismo vem para quebrar essas crenças. Por quê? Porque o século XIX foi o século onde foram feitas as grandes invenções, e uma delas foi a fotografia, que tirou a importância da reprodução idêntica, aquela coisa do igualzinho. Não precisava mais ser nada igualzinho. Agora você podia observar a luz, a incidência da luz numa igreja e pintar essa igreja 40 vezes, como fez Monet. O parlamento inglês, não sei quantas vezes ele pintou também, dezenas. E outros artistas estavam fazendo pesquisas visuais a partir da incidência da luz. O impressionismo foi isso. E abandonando os cânones do academicismo, que continuou, na verdade. E foi, inclusive, quem impediu que eles expusessem no Salão Oficial de Paris. E aí eles criaram aquele Salão dos Recusados, os tais que o Urian me explicou, e me tranquilizou com relação a essa questão de eu saber ou não saber desenhar. Eu sabia desenhar, mas o que acontecia é que eu tinha uma insegurança, porque eu entrei nesse sistema de crenças limitantes, né? Elas são complementares na proposta de te limitar por completo, as crenças limitantes históricas e educacionais. Junto uma crença histórica com uma crença educacional é uma bomba relógio. São feitas para implodir a tua autoestima. Você nem quer desenhar com liberdade e quer desenhar de um jeito que não se ensina mais desse jeito. Ou por outra, você pode até aprender academicamente, não há nada que te impeça. O que você não pode, isso eu acredito realmente, é se limitar ou se deixar limitar por quem diz não faça isso, não mostre isso. Você não é mais assim. Alguém tem que explicar para essas pessoas que o impressionismo aconteceu. A arte moderna aconteceu, né? Então você se torna incompetente por não pintar igualzinho ou preconceituoso por não tolerar a livre expressão. Em tudo tem um porquê. E existe só um remédio para curar essas crenças limitantes. Eu creio piamente. E esse remédio é a história da arte. Acredite, se quiser. História da arte resolve tudo. Você conhecendo esse processo que eu estou resumidamente falando aqui, você começa a se aliviar dessa dor de eu não sei desenhar, eu não sei pintar, só se eu pintasse igualzinho a Botticelli, ou então se eu... Não, os renascentistas, não, nada disso. História da arte conjugada com prática e experimentação, ou seja, você vai praticar a sua pintura, o seu desenho, você vai experimentar, você não vai ficar repetindo a mesma coisa, você inventa, vai mudar, e com consciência disso que está acontecendo, e com consistência, significa que é com continuidade. Não é fazer uma vez hoje, e aí em 2022, no final do ano que vem, você vai fazer outra vez. Não, aí não adianta, você não teve consistência, tem que ter uma continuidade. Veja, praticamente tudo que você acredita pode não ser bem assim como te contaram. E você pode, sim, criar e executar trabalhos criativos, com linguagem e estilo próprios, como eu falei no início, e se tornar artista plástica. Agora, chegamos na parte mais deliciosa dessa oficina, que é, vamos fazer um exercício ao vivo, a partir de um trabalho artístico conhecido. Vou explicar como é que é isso. Eu vou ler um texto, tá? É um texto só. Esse texto é um texto descritivo. É a descrição detalhada... Deixa eu admitir uma pessoa aqui. É a descrição detalhada de um quadro, cuja autoria você certamente deve conhecer. Tenho certeza absoluta. Esse texto não será enviado a você ou apresentado aqui por escrito. Não. Vai ser apenas narrado por mim. Você vai ouvir a descrição e passar para o papel com o seu desenho na hora. Agora, é agora. Quem não pegou o papel ainda, vou dar até um tempo para pegar. Pega uma folha de papel, eu vou explicar como é que faz isso. Vamos com calma, tá? Então, fica bem ciente. Eu não vou mandar esse texto por escrito, eu não vou mandar postar o texto, não, você tem que ouvir, tem que captar auditivamente. Eu vou ler esse texto 3 vezes e eu vou pausando a leitura de cada frase, vou ler com calma. Você vai desenhar a descrição desse texto em cada parte, tá? Vou explicar em mais detalhes agora. Olha só. Minha sugestão para execução é a seguinte. Primeira leitura, ouvir e imaginar. Segunda leitura, rabiscar rapidamente as ideias, sem se prender a nada. Terceira leitura, aprimorar os rabiscos, anotar as cores descritas.
Eu sugiro que você anote, porque você não vai colorir nada agora. Você vai criar um rascunhão, vamos dizer assim, tá? É como se fosse isso, uma espécie de um rascunho, de uma ideia do que será, né? Claro, se você tiver já um lápis de cor e quiser dar uma brincada, você pode. Também não é para não colorir, não pode. Ele falou para não colorir. Não, se você quiser já arriscar alguma coisa, arrisca. Eu não sou um cara que vai ficar te dizendo o que não é para fazer. Faça, se quiser muito, faz, não tem problema. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fale eu vou falar isso, tá, na hora. Vamos supor, vou dar uma suposição, que eu fale que a proporção do quadro é de 5/7 partes. Vamos supor, tá? Só supondo. Você vai pegar a sua folha branca, ou seja, é vertical, né? É vertical. 5/7 é vertical. 5 de base, 7 de altura. Você vai pegar a folha branca e você vai fazer uma marcaçãozinha. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. E aqui você vai dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 partes. Aí você faz um gridzinho. À mão, desse jeito que eu fiz aqui mesmo. Bem, não precisa botar régua, nada disso. Veja, eu estou dando o exemplo, não é 5/7, tá? Quero deixar bem claro. Isso é só um exemplo. Isso aqui é para você começar a fazer o desenho por descrição com alguma referência. É legal que tenha esse grid, só para você ter uma pequena referência. Você não vai se guiar, se prender por nada. Só estou dando uma dica para facilitar o teu trabalho, mais nada. Se você também não quiser fazer o grid, tudo bem também, não tem problema. Amanhã, pela manhã, eu vou enviar o link desse vídeo, do vídeo com essa oficina de hoje, para o seu e-mail, tá? E aí, você vai fazer uma quarta ou uma quinta leitura, amanhã, anotando as cores e aprimorando de novo os rabiscos, sempre pausando o vídeo. Você vai poder rever isso aí amanhã, fazer mais uma vez, uma quarta, uma quinta leitura, você vai o tempo que você puder, né? E vai se guiar pelas anotações realizadas como referências para o trabalho final. Vai evitar assistir o vídeo de novo, porque o vídeo, na verdade, tem eu falando. É isso que eu vou fazer agora. Então, as suas anotações vão começar a valer muito. Isso você vai ter percebido, né? Vai ser uma percepção que você vai ter agora auditiva e você vai traduzir o que você vai estar ouvindo nesse desenho, tá? Então, agora, após o final da terceira rodada de leitura, a gente vai observar os trabalhos realizados. E eu vou retornar aqui à tela branca para explicar o que a gente vai fazer depois. Vou ler o texto, tá? A primeira audição, eu sugiro que você só ouça. Vai até fazendo alguma anotação se você achar que vale a pena, mas ouve mais. É bom ouvir, às vezes. É importante, é um exercício bom de ouvir, né? É bom isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Nem perguntei isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode perguntar. Nenhuma? Veracilda, acho que você tem alguma pergunta. Não? Tem não, Veracilda? Então tá. Rosângela? Não? Tudo certo? Então tá. Então tá. Eu vou mutar de novo os microfones, tá? Porque senão alguém pode desmutar no meio, aí fica um verdadeiro... Por enquanto não, só daqui a pouco. Ótimo. Daqui a pouco eu... Vamos lá, então. Vou ler, hein? Prestem bem atenção. É um quadro retangular horizontal de proporção equivalente a 4 partes de base para 3 partes de altura. É uma cena bucólica, campestre. Dividindo esse quadro em 2 partes retangulares horizontais equivalentes, aproximadamente no meio do quadro, há uma espécie de separação entre céu e terra. Essa separação é feita por um conjunto de casas e árvores, um tanto quanto irregulares, ou seja, não é uma separação feita só por uma linha, uma mera linha. Do lado esquerdo, esse lado aqui, desse conjunto de casas,
a cerca de 50 a 100 metros do observador, uma casa grande, de largura equivalente a pouco mais de 1/4 da largura da tela. Vocês podem ir anotando, não tem uma casa assim, 1/4. Né? Ela é praticamente colada na lateral esquerda do quadro e possui um telhado em marrom escuro, que não é feito de telhas. Repito, o telhado não é feito de telhas. A altura dessa casa, do topo do telhado até sua base, é de aproximadamente 1/5 da altura da tela toda. Seu telhado, o telhado dessa casa, é um telhado ao estilo antigo, feito de folhas de colmo, ou colmo, uma espécie de palha amarronzada, longa, escurecida, tipo uma casinha de bruxa, sabe? O telhado tem o dobro da altura da parede da casa. Então, a parede tem isso, o telhado tem o dobro. Tem o formato trapezoidal, em forma de trapézio, aquela forma geométrica, trapézio, sendo que no meio desse telhado existe uma janelinha, uma água furtada, é assim que chama, de vidro escuro, praticamente preto. A janelinha tem um vidro escuro, bem escuro. A cor do telhado é marrom escura, da cor das palhas de colmo. A parede que vemos dessa casa é de uma cor creme, escura, bem tonalizado com manchas escurecidas e envelhecidas, e possui uma porta marrom escura do lado esquerdo, e um retângulo do lado direito, que seria uma janelinha, bem horizontal, em tonalidade mais escurecida, da cor do telhado. Do lado esquerdo da porta, somente uma pequena janelinha quadrada marrom escura, bem pequenina, menor que a outra da direita. À frente dessa casa, mais para o lado direito, arbustos verde escuros, cortados regularmente, decorativamente, e em formatos de paralelepípedo. Mais para o lado esquerdo dessa casa, mas ainda na frente dela, vê-se também arbustos, porém mais esparsos, não tão compactos como os do lado direito, e sem o corte decorativo. São os arbustos mais soltos assim. Do lado direito da casa, bem próxima dela, uma árvore sem folhas, só galhos, retorcida em zigue-zague e da altura da casa. Seguindo a sequência que separa o céu da terra, mais para longe, a cerca de 1 quilômetro de distância, um arvoredo da mesma cor do telhado. Um marrom escuro, só que sutil e levemente alaranjado. O arvoredo possui algumas árvores bem distantes, cerca de meia dúzia aproximadamente, todas bastante desfocadas. Está longe, está desfocado, não dá para ver direito. Visualmente, esse arvoredo emenda-se com o lado direito da tela, onde, a uns 150 metros, vê-se outra casinha, também com telhado de folhas de colmo e com 4 vãos ou janelinhas. Não é possível definir bem, sendo uma delas uma porta, não dá para ver direito, está muito longe, 150 metros, enfim. Nesta casinha sobressai o telhado em formato triangular, bem alto, com a sua altura correspondendo a 2/3 da altura da casinha. Visualmente emendada a esta casinha de telhado triangular, uma outra casa, mais à direita ainda, e um pouco mais distante que a primeira e maior casa. Quer dizer, ela está um pouco mais atrás ainda do que a primeira casa. A primeira casa estava, né? Essa aí está mais longe. Ela tem o mesmo telhado de folhas de colmo, da mesma cor,
e é apenas um pouco menos alta do que a primeira casa, por estar mais distante, justamente. Porém, ela está na frente da segunda casinha, de telhado triangular. Possui uma chaminé alta em tonalidade levemente alaranjada, mas está bem tonalizada de marrom, próximo à cor do telhado de colmos. Está meio sujinha a chaminé. A chaminé situa-se quase no meio do telhado, pois está levemente deslocada para a esquerda, com relação ao centro. Essa casa, ao contrário da primeira casa, ou seja, eu estou falando agora da terceira casa, né? Essa última aí. Ao contrário da primeira casa, essa casa não está colada na borda do quadro, nessa borda de cá. Conseguimos ver ao seu lado direito uma forma estranha, que se parece com uma chaminé ou algo assim, fazendo aí sim a sua conexão com a borda direita do quadro. À frente e mais para a esquerda dessa casa da direita, temos uma árvore muito fininha, que sobe em leve inclinação para a esquerda, toda desfolhada, só em galhos muito fininhos, e que sobe acima da casa e da sua chaminé. Entre as casas e a borda inferior da pintura, a base, né, vemos canteiros regulares, plantados, em perspectiva. São maiores quando próximos da gente e vão diminuindo em perspectiva quanto mais distantes ficam. Formam 5 sequências lineares, 5 linhas de canteiros regulares, de cores variadas, pintadas em salpicos de tinta, separados por faixas de terra de um marrom alaranjado em seu entorno. Eu vou analisar agora linha a linha do canteiro, por linhas, tá? Veja, eu estou falando da linha, né? Linha mais próxima, a linha maior. 4 dos canteiros dessa linha mais próxima, mais à frente, na primeira linha, conseguimos ver eles inteiros. Outros 2, um de cada lado, são cortados pelas laterais do quadro. A lateral do quadro corta o canteiro. Sendo que um outro mais à esquerda, aqui desse lado de cá, ó, mais à esquerda, fica apenas com um biquinho aparente. As cores das plantas nos canteiros dessa primeira linha são da esquerda para a direita. Azul, azul, amarelo, branco, rosa, amarelo, azul e verde. As cores, sempre misturadas com branco, são suaves. Na segunda linha seguinte, mais à frente, mais distante um pouco, aí sim conseguimos ver os 7 canteiros perspectivados, nas cores azul, rosa, marrom, branco, rosa. Na terceira linha, devido à frente da casa situada à esquerda, quer dizer, tem a frente, essa casa que fica aqui do lado esquerdo, ela ocupa um espaço, então não deixa a terceira linha ser muito grande. Temos somente 4 canteiros de cores amarelo, da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. Amarelo, branco, rosa e branco. Né? Na quarta linha, eles vão diminuindo. E vemos 5 canteirinhos, pois já estão depois da casa da esquerda. E bem minúsculos, vão se perdendo, com as cores da esquerda para a direita, vermelho, verde, amarelo, verde, branco. Vou repetir, vermelho, verde, amarelo, verde, branco. Eu estou colocando as cores, mas vocês podem ficar à vontade, tá? Mas eu estou dando a dica das cores. Estou descrevendo. E, finalmente, na última linha, na quinta, que está lá longe, bem pequenininha assim, na quinta linha, os canteiros vão ficando bem pequeninos, quase se misturando a um gramado verde escuro, que vai até longe nos arvoredos, lá do final. Não há nitidez suficiente para perceber suas cores, mas vê-se algumas manchas avermelhadas misturando-se com o verde do gramado. O céu é nublado, todo em branco e cinza, porém, não são puros esse branco e esse cinza, e sim levemente tonalizados de um avermelhado praticamente insinuado, bem sutil, quase inexistente. As nuvens, tonalizadas de vermelho, possuem sombreamento em azul e cinzas, também muito misturados com branco.
pequeninas aberturas de azul no topo desse céu, quase na borda superior do quadro. São 2 ou 3 aberturazinhas, onde se vê um azul vibrante e denso. Entre o segundo e o terceiro canteiro, passeia um lavrador, mais para o lado direito, com calças vermelhas escuras e um casaco cinza escuro. É uma descrição detalhada. Vocês peguem alguns detalhes, se for o caso. Não precisa ficar, eu não consegui pegar a última cor da terceira linha. Não, relaxa. Tem tantos canteiros aqui, tantos canteiros ali, tantos canteiros ali. Faz uma coisa aproximada. Não é para se prender. Eu falei que eu ia ler 3 vezes, vou ler a segunda agora. Agora eu vou ler mais rápido. Eu li bem devagar na primeira. Tá? Estou curioso, tá? Mas agora vocês podem começar até a desenhar. Eu imagino que já estavam anotando. Fiquem tranquilos. Vão com calma, respira. Eu vou beber uma água também, para vocês também. Ó. Vamos lá. Vou ler mais rápido agora. Eu contei a leitura, ela dá 6 minutos. Só que eu li devagar, então fica longo. Agora eu vou ler mais rápido. É um quadro retangular horizontal, de proporção equivalente a 4 partes de base para 3 partes de altura. É uma cena bucólica campestre. Dividido esse quadro em 2 partes retangulares horizontais equivalentes, aproximadamente no meio do quadro, há uma espécie de separação entre céu e terra. Essa separação é feita por um conjunto de casas e árvores um tanto quanto irregulares, ou seja, não é uma separação feita por uma mera linha. Do lado esquerdo desse conjunto de casas, a cerca de 50 a 100 metros do observador, uma casa grande, de largura equivalente a pouco mais de 1/4 da largura da tela. Ela é praticamente colada na lateral esquerda do quadro e possui um telhado em marrom escuro, que não é feito de telhas. Repito, o telhado não é feito de telhas. A altura dessa casa, do topo do telhado até a sua base, é de aproximadamente 1/5 da altura da tela do quadro. Seu telhado é um telhado ao estilo antigo, feito de folhas de colmo, uma espécie de palha amarronzada, longa e escurecida, tipo uma casinha de bruxa. O telhado tem o dobro da altura da parede da casa. Tem um formato trapezoidal, em forma de trapézio, sendo que, no meio desse telhado, existe uma janelinha, uma água furtada, de vidro escuro, praticamente preto. É aquela janelinha que fica no meio do telhado, que surge, é uma água furtada, que chama isso. A cor do telhado é marrom escura, da cor das palhas de colmo. A parede que vemos dessa casa é de uma cor creme escura, bem tonalizado com manchas escurecidas, envelhecidas, e possui uma porta marrom escura do lado esquerdo e um retângulo do lado direito, que seria uma janelinha bem horizontal em tonalidade mais escurecida da cor do telhado. Do lado esquerdo da porta, somente uma pequena janelinha quadrada marrom escura, bem pequenina, menor que a outra da direita. À frente dessa casa, mais para o lado direito, há arbustos verdes escuros, cortados regularmente, decorativamente, e em formato de paralelepípedo. Mais para o lado esquerdo dessa casa, mas ainda em frente dela, vê-se também arbustos, porém mais esparsos, não tão compactos como os do lado direito, e sem o corte decorativo. São uns arbustos meio mequetrefes, assim, soltinhos. Do lado direito da casa, bem próxima dela, uma árvore, sem folhas, só galhos, retorcida em zigue-zague e da altura da casa, Seguindo a sequência que separa o céu da terra, mais para longe, a cerca de 1 quilômetro de distância, um arvoredo da mesma cor do telhado. Um marrom escuro, só que sutil e levemente alaranjado. O arvoredo possui algumas árvores bem distantes, cerca de meia dúzia aproximadamente,
todas bastante desfocadas, não dá para perceber bem, está muito distante. Visualmente, esse arvoredo emenda-se com o lado direito da tela, onde, a uns 150 metros, vê-se outra casinha, também com telhado de folhas de colmo e com 4 vãos ou janelinhas. Não é possível definir bem se são vãos, se são janelinhas, sendo uma delas é uma porta, e vocês vão escolher. Nesta casinha sobressai o telhado em formato triangular bem alto, com a sua altura correspondendo a 2/3 da altura da casinha. Visualmente emendada a esta casinha de telhado triangular, uma outra casa, mais à direita, e um pouco mais distante do que a primeira e maior casa. A primeira casa é a maior casa. Ela tem o mesmo telhado de folhas de colmo, da mesma cor, e é apenas um pouco menos alta que a primeira, por estar mais distante. Porém, está à frente da segunda casinha de telhado triangular. Possui uma chaminé alta, em tonalidade levemente alaranjada, mas está bem tonalizada de marrom, próximo à cor do telhado de colmos. A chaminé situa-se quase no meio do telhado, pois está levemente deslocada para a esquerda com relação ao centro. Não está centralizado na casa, está um pouco mais para a esquerda. Essa casa, ao contrário da primeira, a terceira casa, ao contrário da primeira, não está colada na borda do quadro, nessa borda aqui, ó, não está. Conseguimos ver ao seu lado direito uma forma estranha, que se parece com uma chaminé, ou algo assim, fazendo sua conexão com a borda direita do quadro. Termina nessa forma estranha. À frente e mais para a esquerda dessa casa da direita, temos uma árvore muito fininha, que sobe em leve inclinação para a esquerda, assim, ela sobe levemente, toda desfolhada, só em galhos muito fininhos, e que sobe também acima da casa e da sua chaminé. Entre as casas e a borda inferior da tela de pintura, vemos canteiros regulares, plantados em perspectiva. São maiores quando próximos da gente e vão diminuindo em perspectiva quanto mais distantes ficam. Formam 5 sequências lineares de canteiros retangulares de cores variadas, pintadas em salpicos de tinta, separados por faixas de terra de um marrom alaranjado em seu entorno. Ou seja, tem umas faixas de terra marrons que definem os canteiros, que são retangulares em perspectiva. Analisarei agora linha a linha. Linha mais próxima, 4 deles mais à frente, na primeira linha mais próxima, conseguimos ver inteiros. Outros 2, um de cada lado, são cortados pelas laterais do quadro, sendo que um outro mais à esquerda, lá na esquerda, fica apenas com um biquinho aparente. As cores das plantas nos canteiros da primeira linha são da esquerda para a direita. Olha a sequência de cores. Da esquerda para a direita. Azul, amarelo, branco, rosa, amarelo, azul e verde. Vou repetir, hein? Azul, amarelo, branco, rosa, amarelo, azul, verde. As cores são sempre misturadas com branco, são suaves. Na segunda linha, a linha seguinte, a segunda linha de canteiros, né? Passar aqui. Aí sim conseguimos ver os 7 canteiros perspectivados. Eles estão ficando menores, né? Estão em perspectiva, então eles cabem na tela, né? Conseguimos ver os 7 canteiros nas cores da esquerda para a direita. Assim, a esquerda para a direita. Azul, rosa, azul, rosa, marrom, branco e rosa. Vou repetir devagarzinho. Azul, rosa, azul, rosa, marrom, branco e rosa. Na terceira linha, devido à frente da casa situada à esquerda, que tem aquela casa que fica aqui, né, do lado esquerdo aqui, né? Então ela ocupa um espaço, né? Devido a essa frente da casa, temos somente 4 canteiros, aqui mais ou menos, bem, né? 4 canteiros, nas cores amarelo,
branco, rosa e branco. São 4 canteirinhos. Na quarta linha, lá atrás, eles vão diminuindo e vemos 5 canteiros, que já estão depois da casa da esquerda. E são bem minúsculos, vão se perdendo. Mas dá para ver as cores. Vermelho, verde, amarelo, verde e branco. Repetindo. Vermelho, verde, amarelo, verde, branco. Na quinta linha, vão ficando bem pequeninos, quase se misturando a um gramado verde escuro que vai até longe nos arvoredos do final. Não há nitidez suficiente para perceber suas cores, mas vê-se algumas manchas avermelhadas, misturando-se com o verde do gramado. O céu é nublado, todo em branco e cinza, porém são puros e... Desculpa, vou repetir. O céu é nublado, todo em branco e cinza, porém não puros, e sim tonalizados de um avermelhado, levemente insinuado. É branco, cinza, meio acinzentado, tem um avermelhado, quase inexistente esse avermelhado. As nuvens tonalizadas de vermelho possuem sombreamento em azul e cinzas, muito misturados com branco. Pequeninas aberturas de azul se fazem no topo, aqui em cima, no topo desse céu, quase na borda superior do quadro. São 2 ou 3 aberturazinhas triangulares, onde se vê um azul vibrante e denso. Entre o segundo e o terceiro canteiro, passeia um lavrador, aqui nesse cantinho aqui. Passeia um lavrador, mais para o lado direito, com calças vermelhas escuras e um casaco cinza escuro. Segunda leitura feita, beber mais um gole d'água. Vocês já devem estar já quase com o quadro pronto, já, eu acredito. E agora só me resta fazer a terceira leitura. Espera aí. Estou brincando, gente. Não tem que terminar o quadro agora, não. Vou terminar só para mais para frente. Tem que molhar aqui a palavra, senão não dá, não. Vocês viram que eu acabei diminuindo o ritmo para ler as cores, mas agora eu não vou diminuir, não. Agora vocês já notaram isso aí, já tá tudo esquematizado aí, eu tenho certeza. Então eu vou agora ler de verdade mesmo. 6 minutos, vai valendo. É um quadro retangular horizontal de proporção equivalente a 4 partes de base para 3 partes de altura. É uma cena bucólica campestre. Dividindo esse quadro em 2 partes retangulares horizontais equivalentes, aproximadamente no meio do quadro, há uma espécie de separação entre céu e terra. Essa separação é feita por um conjunto de casas e árvores, um tanto quanto irregulares, ou seja, não é uma separação feita por uma mera linha. Do lado esquerdo desse conjunto de casas, a cerca de 50 a 100 metros do observador, uma casa grande, de largura equivalente a pouco mais de 1/4 da largura da tela. Ela é praticamente colada na lateral esquerda do quadro e possui um telhado em marrom escuro, que não é feito de telhas. Repito, o telhado não é feito de telhas. A altura dessa casa, do topo do telhado até sua base, é de aproximadamente 1/5 da altura da tela. Seu telhado é um telhado ao estilo antigo, feito de folhas de colmo. Uma espécie de palha amarronzada longa e escurecida, tipo uma casinha de bruxa. O telhado tem o dobro da altura da parede da casa. Tem um formato trapezoidal, em forma de trapézio, sendo que no meio deste telhado existe uma janelinha, uma água furtada, de vidro escuro, praticamente preto. A cor do telhado é marrom escura, da cor das palhas de colmo. A parede que vemos dessa casa é de uma cor creme escura, bem tonalizado. Quando eu falo tonalizado, é porque é sujinho, né? É um creme, você faz o creme, mas sujo com algumas manchas escurecidas, dá uma sujadinha com preto, o azul, aí dá uma sujada, né? Bem tonalizado. A parede, vou repetir, a cor do telhado é marrom escura, da cor das palhas de colmo. A parede que vemos dessa casa é de uma cor creme escura, bem tonalizado, com manchas escurecidas e envelhecidas.
e possui uma porta marrom escura do lado esquerdo e um retângulo do lado direito, que seria uma janelinha, bem horizontal, inclusive, em tonalidade mais escurecida da cor do telhado. Do lado esquerdo dessa porta, somente uma pequena janelinha, quadrada, marrom escura, bem pequenina, menor que a outra da direita. À frente dessa casa, mais para o lado direito, arbustos verdes escuros cortados regularmente, decorativamente, e em formato de paralelepípedo. Mais para o lado esquerdo dessa casa, mas ainda em frente dela, vê-se também arbustos, porém mais esparsos, não tão compactos como os do lado direito e sem o corte decorativo. Do lado direito da casa, bem próxima dela, uma árvore sem folhas, só galhos, retorcido em zigue-zague e da altura da casa. Seguindo a sequência que separa o céu da terra, mais para longe, a cerca de 1 quilômetro de distância, um arvoredo da mesma cor do telhado, um marrom escuro, só que sutil e levemente alaranjado. O arvoredo possui algumas árvores bem distantes, cerca de meia dúzia aproximadamente, todas bastante desfocadas. Visualmente, esse arvoredo emenda-se com o lado direito da tela, onde a uns 150 metros vê-se uma outra casinha, também com telhado de folhas de colmo e com 4 vãos ou janelinhas. Não é possível definir bem, sendo uma delas uma porta, a vossa escolha. Nesta casinha sobressai o telhado em formato triangular bem alto, com a sua altura correspondendo a 2/3 da altura da casinha. Visualmente emendada a esta casinha de telhado triangular, uma outra casa, mais à direita, e um pouco mais distante que a primeira e maior casa, mais distante do observador, né? Ela tem o mesmo telhado de folhas de colmo, da mesma cor, e é apenas um pouco menos alta que a primeira, por estar justamente mais distante. Porém, está à frente da segunda casinha, aquela de telhado triangular. Possui uma chaminé alta, em tonalidade levemente alaranjada, mas está bem tonalizada de marrom, próxima à cor do telhado de colmos. A chaminé situa-se quase no meio do telhado, pois está levemente deslocada para a esquerda com relação ao centro. Essa casa, ao contrário da primeira, não está colada na borda do quadro. Conseguimos ver ao seu lado direito uma forma estranha que se parece com uma chaminé ou algo assim, fazendo sua conexão com a borda direita do quadro. À frente, mais para a esquerda, dessa casa da direita, temos uma árvore muito fininha e que sobe em leve inclinação para a esquerda, toda desfolhada, só em galhos muito fininhos, e que sobe acima da casa e da sua chaminé. Entre as casas e a borda inferior da tela de pintura, vemos canteiros retangulares plantados em perspectiva. São maiores quando próximos da gente e vão diminuindo em perspectiva quanto mais distantes ficam. Formam 5 sequências lineares de canteiros retangulares, de cores variadas, pintadas em salpicos de tinta, separados por faixas de terra de um marrom alaranjado em seu entorno. Analisarei linha a linha. Linha mais próxima. 4 deles mais à frente, na primeira linha mais próxima, conseguimos ver inteiros. Outros 2, um de cada lado, são cortados pelas laterais do quadro, sendo que um outro, mais à esquerda, fica apenas com um biquinho aparente. As cores das plantas nos canteiros da primeira linha são, da esquerda para a direita, azul, amarelo, branco, rosa, amarelo, azul, verde. As cores, sempre misturadas com branco, são suaves. Na segunda linha seguinte, aí sim, conseguimos ver os 7 canteiros perspectivados, nas cores azul, rosa, marrom, branco e rosa. Na terceira linha, devido à frente da casa situada à esquerda, temos somente 4 canteiros, de cores amarelo, branco, rosa e branco. Na quarta linha,
eles vão diminuindo e vemos 5 canteiros, pois já estão depois da casa da esquerda e bem minúsculos, vão se perdendo, com as cores vermelho, verde, amarelo, verde, branco. Na quinta linha, vão ficando bem pequeninos, quase se misturando a um gramado verde escuro que vai até longe, lá para os arvoredos do final. Não há nitidez suficiente para perceber suas cores, mas vê-se algumas manchas avermelhadas misturando-se com o verde do gramado. O céu é nublado, todo em branco e cinza, porém não puros, e sim levemente tonalizados de um avermelhado, praticamente insinuado, quase inexistente. As nuvens tonalizadas de vermelho possuem sombreamento em azul e cinzas também muito misturados com branco. Pequeninas aberturas de azul se fazem no topo deste céu, quase na borda superior do quadro. São 2 ou 3 aberturazinhas, onde se vê um azul vibrante e denso. Entre o segundo e o terceiro canteiro, passeia um lavrador, mas para o lado direito, com calças vermelhas escuras e um casaco cinza escuro. Vamos dar continuidade ao desenho, já foi, agora é hora do prazer de casa. Aqui não tem dever de casa, tem prazer de casa. Tá? Esse negócio de dever é um saco. Vamos fazer a coisa com alegria, com felicidade, com prazer. O desenho que você começou aqui na oficina, você vai continuar aí na sua casa, até amanhã, no máximo. Veja, eu preciso que vocês realmente finalizem até amanhã. Para fazer isso, para você finalizar, você vai acessar amanhã a página onde essa aula de hoje vai estar postada. Eu vou postar essa aula numa página e vou mandar o link. E aí você vai poder ouvir essa minha descrição com mais calma, quantas vezes você quiser. Eu vou mandar o link da página amanhã pela manhã por e-mail. Então, fique atento. Por e-mail, vai ser o envio desse link, né, da página que vai ter o vídeo. Esse vídeo aqui. Tá? Você vai incluir as cores, vai fazer os detalhes que agora é claro que você deixou passar, viu? Eu já sabia, tanto que eu escrevi aqui. Todo mundo deixa passar algum detalhe. É óbvio, não dá tempo para você fazer. Em 3 leituras minhas, vocês fizeram até muito. Está ótimo. Né? Você não deve, olha aí, Veracildo, você não deve ter vergonha de cometer erros. Caso eles aconteçam. Eu sei que você não está com vergonha disso. Não, você está achando graça só. Você está desenhando a partir de uma descrição, então trata-se de uma criação guiada por texto. Não tem referências visuais. A gente não está vendo nada, gente. Você não deve se prender a detalhes. Faça o que está descrito no áudio, exatamente do seu modo, do seu jeito. Você pode fazer tudo o que você quiser nesse trabalho, menos uma coisa. Só tem uma coisa que você não pode, que é desistir. Isso não dá. Realmente, vou recapitular, hein? Você vai visitar a página no link que eu vou te enviar amanhã pela manhã no seu e-mail. A hora que você puder, naturalmente. Né? 2, você vai ouvir de novo a parte onde eu faço a descrição, quantas vezes for preciso. 3, você vai continuar o desenho. Ou até refazer um novo, se você quiser refazer, não tem problema. Os que eu vi até agora aqui, para mim, estão ótimos. Né? Eu não tenho expectativas de nenhuma obra de arte, isso é um exercício. E a gente está soltando o desenho. É a primeira oficina, são 4. Né? E aí você vai incluir as cores e o que mais desejar a partir da descrição. Né? Você deve assinar esse trabalho, fotografar com boa iluminação e mandar até amanhã às 23h59, ou seja, antes da meia-noite, para o e-mail contato@atelierencasa.com.br. Está aqui o e-mail, contato@atelierencasa.com.br. Você vai ter esse link aí no vídeo, não tem perigo. É o e-mail que você recebe meus e-mails. Né? E, ao final, eu vou colocar o seu trabalho em um vídeo a ser publicado na página das Oficinas Livres de Desenho e Pintura. Vai ter um vídeo, que eu falei já, é verdade. Eu vou fazer e vou botar um vídeo nisso aí. Então, como é que você vai fotografar o trabalho? Celular paralelo, tá vendo o celular aqui? Ó, paralelo ao trabalho. Você bota o trabalho no chão, né? Bota o trabalho fora da sombra, tem sol lá fora, você bota fora da sombra. Né?
busca fotografar com a melhor resolução, atenção ao foco, toca na tela, que nem ele está tocando aqui, para focar, toca na tela para focar o desenho e aí tira a foto. Tá? Esse material em vídeo será apresentado no final do evento, dia 30 de julho, nessa sexta-feira. Então, tudo que a gente for produzir, hoje e amanhã, principalmente, a gente vai se transformar em vídeo. E a gente vai fazer uma exibição desse vídeo na sexta-feira. O e-mail, então, só para reforçar, contato@atelier, com R, tá? atelierencasa.com.br. Na próxima aula, eu vou mostrar para todo mundo que não é desenhando que se aprende a desenhar. Não é pintando que se aprende a pintar. Né? É claro que isso parece contraintuitivo, e é. E eu vou explicar na próxima aula, que é a aula de amanhã. Né? E não é aula, é uma oficina, na verdade, mas não deixa de ser uma aula. Você vai entender como você pode se tornar um artista plástico. E é você, agora eu estou falando com você. A oportunidade, a maneira de você entender que é possível, você parar de se preocupar com o negócio de copiar, não sei o que mais, a gente já viu que é possível. Hoje todo mundo experimentou um pouquinho e vai continuar a experimentar isso amanhã, quando pegar esse desenho e for trabalhar. Né? Mas, na próxima, você vai entender como você pode se tornar um artista plástico. Né? Para quem estiver assistindo o replay, deixa agora o comentário, por favor, sugestão, dúvida. E para quem estiver assistindo também agora, ao vivo, né? No campo de comentários logo abaixo, que vai estar na página onde eu vou postar esse vídeo. Tem um campo de comentário. É muito legal que vocês me perguntem, que vocês me tirem suas dúvidas. Eu tive dificuldade. Eu adorei. Eu sei lá. Você pensar. É muito legal que você comente, porque isso permite que eu, tirando a sua dúvida ou respondendo a sua pergunta, eu responda a pergunta de outras pessoas que, por exemplo, não estavam aqui. Então, é muito legal isso. E outra coisa, se você ainda não fez isso, se inscreva nos canais, nas redes sociais do Ateliê em Casa. Né? A gente tem aqui a TV Ateliê em Casa, que todo dia tem alguma coisa na TV Ateliê em Casa. Hoje em dia, a gente está com uma programação muito forte. Só nas oficinas é que eu estou dando uma segurada, mas hoje em dia a gente está com uma programação de aproximadamente, eu estou falando um número aproximado, 21 materiais semanais. 21, ou seja, mais ou menos 3 por dia, em média, né? Na média. Também na página Ateliê em Casa Oficial, se inscreva também no Facebook, ou Ateliê em Casa Oficial no Instagram, ou Ateliê em Casa, que é outro canal, que é o canal do programa Ateliê em Casa, onde semanalmente eu posto uma aula que vai depois para o programa Ateliê em Casa, mas está liberada lá, é só se inscrever. Tá? Agora, eu gostaria de convidar vocês para ficar com 2 estudantes que estudam comigo no programa Ateliê em Casa. Quero agradecer também, deixar um abraço para todo mundo que esteve presente. Né? E amanhã, às 20 horas, a gente se encontra. É que você incentiva as pessoas a encontrarem, valoriza o processo de criação, valoriza os avanços, o que as pessoas estão produzindo e tenta dar um jeito de sempre destacar o que daquilo que você desenha, o que daquilo, um traço, um lado, uma característica, ou de modo geral, que você entende que esteticamente tem uma potência. Então, isso que eu acho a coisa mais interessante, que você parte toda discussão, você traz artistas, a gente faz análise de obras de arte, que isso é sempre muito bom, porque vai afinando o olhar, né? A gente descobre o próprio estilo no diálogo com outros, com outras práticas, com as várias diferenças. Mas você consegue, ao falar do trabalho de cada um, destacar aquilo que você considera que é mais peculiar, que tem mais potência, que se a pessoa investir, ela vai poder avançar naquilo ali. Isso é legal. Isso acho que é a coisa mais interessante. Que é do Vygotsky, que ele fala da educação estética, que ele vai dizer justamente isso. Ninguém ensina arte, você não ensina arte, mas você cria, você não ensina o ato estético, mas você cria condições para que a pessoa
né, desenvolva isso, se interesse, você trabalha com afina o olhar, com a questão da recepção estética. Então, é fundamental estudar a história da arte, é fundamental. E eu gosto quando você faz a análise, é que você não fica só na história da arte, do artista, mas você vai lá no quadro analisar o traço, a linha, a pincelada, a cor, porque acho que essas questões são fundamentais, elas são extremamente importantes para a constituição das nossas possibilidades de criar. Eu não vou fazer que nem o Van Gogh fez, mas olhando o modo como ele pincelou, o modo e brincando disso, te dá ferramentas e possibilidades outras para você criar na mescla, a partir daquilo que você vai se identificando, que você vai gostando mais. Então, acho que isso que é interessante do teu modo de aproximação, do teu ensinar artes nesse sentido, né? O programa tem me ajudado muito esquematizar essa rotina de você desenhar todo dia, de você pintar. Porque se você ficar muito livre, eu vou fazer só squad, esperar, vai quebrando. E eu acho que esse exercício de você todo dia estar buscando, estar fazendo, estar errando, estar acertando, tem ajudado muito. Arte é individual, né? Cada um tem a sua arte, a sua maneira de se expressar, né? Não existe nada feio, não existe aquilo que é correto, que tem que ser assim. Como que cada um se posiciona, coloca o nariz, a sobrancelha, né? A representatividade daquilo que ele quer expor. Né? Então, eu acho que isso está assim, tirando você daquela inibição de fazer a coisa como o outro quer, né? Aquilo tudo metódico, certinho. Então, isso acho que esse programa te ajuda a libertar, né, dessas amarras de que você tem que fazer aquilo tudo certinho. Então, você cria, tem ajudado você a criar. Né? Então, eu aprendi a criar. Eu acho que aguça muito a criatividade. Eu jamais faria isso. Mandava desenhar alguma coisa, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou, onde que eu vou colocar o olho, a perna? Como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Então, eu acho que o programa é muito bom e é muita variedade. É todo dia, é uma aula. Né? É aula mesmo, como se estivesse lá na escola regular, segunda a sexta aula. Então, você tem exercício todo dia. E, incrível que pareça, o dia que não tem nada, você sente aquele vazio, né? Por exemplo, no domingo, no sábado. Ainda bem que, de vez em quando, você inventou alguma coisa no sábado, aí tem na sexta-feira o café no ateliê. Então, acho que isso essa constância no fazer o exercício, no desenhar, no ver as coisas, ajuda muito. Então, o programa é muito bom. E você fica procurando, no momento que você apresenta outros estilos, às vezes você acaba se identificando com outros estilos também, às vezes até com um ou dois, entendeu? Eu acho que você vai te aflorando quando você vê essa quantidade, essa gama que você abre, esse leque que você abre de várias linguagens. Eu acho isso muito bom, te dá a oportunidade de você realmente escolher. Eu tenho vontade de estar desenhando todo dia. Eu acho que o exercício constante vai te ajudando a te desenvolver. Sabe, a observar, a ver muitas coisas, né? Você, por exemplo, leva até no museu, leva lá num estilo de pintura, coisa que você não faria em outro local ou por sua conta, né?